Boa tarde, meninas. Então, dando continuidade à parte 3 do nosso módulo 2, sobre testes de função hepática, na parte 2 nós falamos então dos testes de integridade que avaliam a integridade hepática, né? As enzimas hepatocelulares e as canaliculares. Agora nós vamos falar da função secretora e da capacidade de síntese. Função secretora vai ser avaliado pela dosagem de bilirrubina total e frações, uma vez que a bilirrubina direta é excretada na bile, inclusive dá a cor à bile, né? Essa cor mais escura, tonalidade mais escura. Capacidade de síntese vai ser avaliada, então, pela albumina e os fatores da coagulação. Então, a bilirrubina é uma substância sensível à luz, tá? Que ela é convertida da sua forma trans para cis na presença de luz, tá? Então, e a forma funcional da bilirrubina é trans. Então, após a coleta do sangue, você tem que ou colhe num tubo, armazena o soro num tubo escuro, protegido da luz, ou você embrulha no papel alumínio, tá? Para evitar a isomerização aqui dessa molécula na presença de luz, tá? Chama fotoisomerização. Inclusive, nos tratamentos, né, são feitos com bebês que têm aumento de bilirrubina, faz fototerapia porque você converte o trans em cis e o cis ele é uma forma inativa da bilirrubina, ela não vai causar as alterações, né, associadas ao aumento de bilirrubina. Bom, a bilirrubina avalia a função secretora do fígado, porque a bilirrubina direta é secretada na bile. Bilirrubina é um produto do catabolismo do grupamento M, aquele anel tetrapirrólico ligado ao ferro, presente nas hemoproteínas. Que hemoproteínas são essas? A principal delas é a hemoglobina, mas nós temos a mioglobina, os citocromos, as peroxidases, são todas proteínas ou enzimas que têm na sua estrutura um grupamento M, aquele anel tetrapirrólico ligado a um ferro 2+. A hemoglobina, por exemplo, tem 4 M's, né? Então, 85% da bilirrubina é derivada da lise das hemácias senescentes. Então, as hemácias têm vida útil de 120 dias. Depois desse período, as hemácias, então, são destruídas pelo sistema retículo endotelial do baço, principalmente. A parte globínica, proteica é reutilizada, os aminoácidos são reutilizados para a síntese de novas proteínas. E o grupamento M, então, ele vai ser catabolizado, ou seja, degradado, formando primeiro a biliverdina e depois a bilirrubina. Vai formar a bilirrubina indireta, que é no fígado conjugada ao ácido glicurônico, formando a bilirrubina direta. A bilirrubina indireta, não conjugada, ela é insolúvel em água. E aí ela é transportada até o fígado, onde ela é, então, conjugada com uma molécula que vai dar polaridade para a bilirrubina, formando uma bilirrubina direta solúvel em água, tá? Os outros 15% da bilirrubina é oriunda do catabolismo das demais hemoproteínas, como a mioglobina, que está presente no músculo, citocromos e peroxidases, que são enzimas presentes que têm esse grupamento na sua estrutura, tá? Bom, o teste, o método de dosagem é também colorimétrico, eu chamo método de diazotação, é o principal deles. Tem outros métodos disponíveis, mas o principal método é o que utiliza, então, ácido sulfanílico
que é convertido em ácido sulfanídrico diazotado, esse é o reagente utilizado, que é o DSA. O DSA, então, ele em meio aquoso, ele reage com a bilirrubina direta, porque a bilirrubina direta é solúvel em água, formando a azobilirrubina, que tem uma cor vermelha e roxa. E assim você dosa a bilirrubina direta, tá? Depois você pode dosar também, você dosa também a bilirrubina total. Só que a total é formada pela direta mais a indireta. Como a indireta é insolúvel em água, você usa um acelerador aqui, que pode ser um metanol, que é um solvente orgânico, ou cafeína e benzoato, aí depende do kit, que vai permitir a solubilização da bilirrubina indireta, que é aquela que não é conjugada, que é insolúvel em água, mas como você está querendo dosar a bilirrubina total, você tem que dar um jeito de solubilizar a indireta e aí você reage, então, com o DSA e aí vai formar a bilirrubina total que você consegue quantificar, né? Você solubilizando aqui e reagindo com esse ácido, você vai formar a azobilirrubina, né? Você dosa, quando na presença do acelerador, você está dosando a bilirrubina direta e a indireta junto. Quando você não usa o acelerador, você está dosando só a direta, porque a outra é insolúvel. E assim você consegue determinar a indireta, pelo cálculo da diminuição da total menos a direta, tá? Então, dosar, você dosa direta e total. E pelo cálculo você obtém a indireta, que nada mais é que a total menos a bilirrubina direta, tá? Valores de referência, então, bilirrubina total até 1,2, direta 0,4 e indireta 0,8. Bom, aumentos de bilirrubina são visualizados como icterícia, que é a coloração da pele, dos olhos, da mucosa, membrana, plasma, devido ao cúmulo de bilirrubina. Então, aqui um plasma normal, aqui um plasma com hemólise, aqui um plasma ictérico e aqui um plasma lipêmico. Então, o plasma ictérico, ele é bem amarelado mesmo, devido ao acúmulo de bilirrubina, né, que é o que a gente chama de icterícia. O plasma lipêmico aqui é basicamente pela presença de quilomicrons, né, das lipoproteínas que transportam o colesterol no plasma. Acúmulo delas aqui torna o plasma mais esbranquiçado, mais leitoso. O lipêmico tende ao leitoso, o ictérico ao amarelado e a hemólise ao vermelho devido à presença da hemácia e, claro, da hemoglobina, né? Que o anel tetrapirraz, duplas ligações em cis, as pis, duplas ligações do tipo pi, né? Do anel tetrapirrólico é que dá a coloração vermelha para a hemácia, né? Obviamente aqui para o sangue hemolizado. Então, a icterícia torna-se clinicamente evidente quando os níveis de bilirrubina ultrapassam 2,5. O valor de referência da bilirrubina total é até 1,2. Quando esse valor ultrapassa 2,5, você já consegue visualizar a icterícia, então, né, quer seja nos olhos, na mucosa e até mesmo no plasma. Tá? Aqui tem um quadrinho que é muito interessante, que ele ajuda a diferenciar a icterícia de causa pré-hepática, icterícia de causa hepática e icterícia de causa pós-hepática. Então, vamos entender. Então, as causas pré-hepáticas seriam o aumento da destruição de eritrócito, ou seja, uma hemólise intra ou extravascular, que pode vir de doença de incompatibilidade materno-fetal, RH, pode vir de uma doença autoimune, de uma hemólise, anemia autoimune, pode vir de uso de fármacos que estão induzindo a destruição das hemácias, pode vir até do polimorfismo da G6PD por um aumento do estresse oxidativo. Então, tem uma hemólise intravascular aumentada,
que está destruindo excessivamente as hemácias e, por consequência, está liberando muita hemoglobina, muito agrupamento M, que está sendo catabolizado, aumentando os níveis de hemoglobina, de bilirrubina. Então, as taxas de lise das hemácias e a produção de bilirrubina é superior à capacidade do fígado de conjugar. Então, está formando muita bilirrubina indireta oriunda do catabolismo do M, e essa bilirrubina indireta não está sendo totalmente convertida a bilirrubina direta no fígado, via conjugação com ácido glicurônico, porque o fígado não está conseguindo, não está dando tempo dele fazer isso. Então, quando que ocorre isso? Essas causas pré-hepáticas, ou seja, o problema não é o fígado. Ah, mas o fígado não está conseguindo, mas ele não está com nenhuma patologia, ele só não está conseguindo porque a demanda está muito grande. Então, a causa da icterícia é pré-hepática. Exemplo, eritroblastose fetal, que é incompatibilidade materno-fetal por grupos sanguíneos, principalmente RH, mas tem outros também, tá? Anemia hemolítica e transfusões incompatíveis também de sangue, tá? Que podem levar a hemólise. O que vai acontecer aqui é que eu tenho um aumento de bilirrubina indireta em comparação com a direta. Então, eu tenho um aumento da bilirrubina total e quando eu vejo as frações, quem está aumentado é a indireta, porque ela não está sendo conjugada com o ácido glicurônico, porque a demanda está muito grande. Então, acumula bilirrubina indireta. Um teste confirmatório seria aumento do potássio, tá? Por quê? Porque essas hemácias, quando são hemolizadas, liberam potássio do seu citoplasma. Então, o aumento do potássio cursa indica hemólise, tá? Se a causa for hepática, significa, então, o que é uma causa hepática? Uma lesão hepática, um câncer, cirrose, hepatite. Aí vai comprometer a conjugação da bilirrubina com o ácido glicurônico, tá? Aqui era o excesso de demanda, aqui é simplesmente não faz a conjugação. A bilirrubina conjugada não é secretada na bile, mas sim no sangue, tá? Aumento da bilirrubina direta no sangue. Ocorre, então, quando? Cirrose e hepatites, tá? Nesse caso, você tem todas a bilirrubina total e frações aumentadas, tá? Teste confirmatório, as enzimas hepatocelulares vão estar aumentadas, indicando lesão hepática. Desculpa, gente, aqui você tem comprometimento da conjugação, que você tem aumento da conjugação, por isso você tem aumento da bilirrubina direta também, tá? Nas causas pós-hepáticas, você tem, obviamente, entra aqui as colestases, né? Obstrução do ducto biliar impedindo, então, a bilirrubina de ir para a vesícula e, por consequência, ser secretada no intestino. Então, a bilirrubina direta voltará para o fígado, assim como os sais biliares, ficam armazenados no fígado. Ocorre, então, nesse caso, né, devido à obstrução do ducto biliar, ou se não, um câncer de pâncreas ou de vesícula, ou cálculo biliar, que pode estar, então, associado às causas pós-hepáticas. Nesse caso, você tem um aumento da bilirrubina direta, porque ela não a indireta é totalmente convertida em direta, mas a direta não consegue ir para a vesícula e ela se acumula no fígado e, por consequência, ela vai sendo extravasada para o plasma da mesma forma que a fosfatase alcalina também é. Então, nesse caso aqui, diagnóstico confirmatório, aumento da fosfatase alcalina, pela mesma explicação da colestase e da obstrução do ducto biliar que a gente já viu na aula passada. Então, lembra então que a luz converte a forma trans na forma cis? Então, esse processo chama fotoisomerização. Por quê? Porque a bilirrubina absorve luz e ela se transforma no seu isômero cis. Então, esse processo,
teoria, né? O isômero cis é um isômero polar, portanto é solúvel, e ele é menos tóxico. Então, se você converter a bilirrubina em trans em cis, você facilita a eliminação da bilirrubina, aumenta a excreção dela, e também, enquanto o organismo não consegue processar, ela permanece no organismo, mas ela não vai causar a toxicidade que a bilirrubina indireta causa por ser insolúvel e correr o risco, então, de migrar, né, para as partes apolares do organismo, como, por exemplo, a membrana, a barreira hematoencefálica. E aí essa bilirrubina chega ao sistema nervoso central e se acumula lá, causando alterações neurológicas. Então, essa fotooxidação transforma a bilirrubina em pequenos produtos polares, ou seja, oxida essa hemoglobina, formando então essas isótopos. Essa encefalopatia bilirrubínica ou kernicterus é uma doença, então, uma síndrome neurológica resultante da deposição de bilirrubina não conjugada, insolúvel, ou seja, a bilirrubina indireta, que é apolar, não é solúvel em água, portanto não está sendo excretada pelos rins, está se acumulando no organismo e vai conseguir ultrapassar a barreira hematoencefálica e chegar então nos gânglios basais e nos núcleos de base do encéfalo. Né? Então aqui tem um corte mostrando o acúmulo de bilirrubina aqui. E essa síndrome então é uma síndrome que pode ser irreversível e causar problemas neurológicos permanentes aqui para o bebê, tá? Por que a gente fala bebê? Porque normalmente, quando a criança nasce prematura, o fígado dela ainda não tem todas as enzimas necessárias para fazer a conjugação, ou seja, a ligação do ácido glicurônico à bilirrubina indireta para formar a direta. Para você converter indireta em direta, você tem que adicionar 2 moléculas de ácido glicurônico à estrutura da bilirrubina indireta para formar a direta e tornar ela, então, solúvel, capaz de ser excretada nas fezes, na bile e na urina, tá? Então, a criança, então, quando ela nasce prematura, o fígado dela ainda não... Daí fala assim, o fígado não estava maduro ainda, né? Tem gente que fala assim. Na verdade, é uma forma popular de dizer que o fígado não tinha toda a sua estrutura, sua maquinaria pronta para fazer essa conjugação. Então, níveis séricos elevados de bilirrubina acima de 25, olha só. Aqui já é 25, lembra que o valor é 1,2, então valores acima de 25 miligramas por decilitro resultam em uma maior fração de bilirrubina indireta, com capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica e impregnar nas células nervosas do encéfalo. Então, aumentos de bilirrubina total acima de 25 miligramas já compromete a capacidade do fígado de fazer, quer ele esteja pronto ou não. E além disso aqui, o bebê, então, ele pode nascer prematuro e o fígado não ter toda a capacidade, e aí ele fica mais amareladinho, e aí o médico vai sugerir a fototerapia para ajudar a acelerar e diminuir a toxicidade dessa bilirrubina indireta, para evitar o kernicterus. Outro caso é a incompatibilidade materno-fetal, ou seja, essa bilirrubina aumentada, esse amarelão na criança pode vir de uma hemólise devido a uma incompatibilidade RH. Mas isso normalmente é investigado durante a gestação, porque se a mãe é RH negativa, ela já vai fazendo o acompanhamento, né? Na primeira gestação, normalmente a criança não tem a doença, porque é quando a mãe vai produzir os anticorpos,
anti-RH, devido à sensibilização das hemácias positivas da criança. Numa segunda aí ela tem que tomar vacina, que nada mais é do que um anticorpo. Na verdade, é como se fosse o soro de Cumbres, é um anti-FC de IgG, porque o anticorpo anti-RH é da classe IgG. Ele tem é como se fosse um Y, tem a fração A e B, que são as pontinhas aqui do Y, e a cauda embaixo do Y, né? Vamos imaginar que às vezes tem um Y aqui. Deixa eu ver se eu desenho um Y aqui. Então, a porção A e B aqui e a C aqui. Então, a fração C é essa pontinha aqui. FC da IgG. IgG é uma molécula, um anticorpo, dessa forma assim. E aí, a vacina, ela é um anticorpo, é um anticorpo que se liga à porção FC das IgGs. Das IgGs que a mãe produziu anti-RH. E a IgG é que consegue atravessar a placenta porque ela é pequenininha. A IgM tem 5 dessas aqui ligadas e não tem a FC disponível. Forma tipo uma rosinha. Então, a IgG é que atravessa a placenta. Então, quando a mãe produz uma IgG anti-RH, devido à sensibilização com as hemácias RH positivas do filho, esse anticorpo pode atravessar a placenta e se ligar nas hemácias positivas do filho e causar destruição das hemácias ainda dentro do útero, ou chama doença perinatal, ou seja, pode ser um pouquinho antes do nascimento ou após o nascimento. E aí, nessa segunda gestação, pode desenvolver, então, a anemia hemolítica. Mas, normalmente, quando a mãe teve a primeira gestação, o médico já indicou a vacina e já sensibilizou todas aquelas FCs lá, usando o anticorpo, o anti-IgG. E aí neutraliza esses anticorpos na próxima gestação, não vão ser funcionantes, tá? É mais ou menos assim que funciona. Bom, nós temos também uma substância produzida pelo fígado que indica lesão hepática, que é a amônia. Quer dizer, não é que ela é produzida pelo fígado e indica lesão hepática, desculpa. A amônia é convertida em ureia no fígado. Então, o acúmulo de amônia indica que o fígado não está fazendo a sua função, que é o ciclo da ureia. Não está convertendo a amônia em ureia. E a ureia consegue ser excretada no rim. Aí você acumula amônia no organismo. A amônia é tóxica, principalmente para o sistema nervoso central. A gente diz que ela é neurotóxica. Então, a função do fígado é detoxificar o parênquima hepático da amônia. E a amônia vem da onde? Vem da degradação dos aminoácidos, do metabolismo. O excesso de proteína que você ingere todo dia não é armazenado. Lembra que a gente viu que nós não temos armazenamento de proteínas, como nós temos de lipídio e de glicose? De proteína nós não temos armazenamento. Então, o excesso de proteína é degradado em aminoácido e os aminoácidos são desaminados, desaminação oxidativamente. E esse grupamento amino NH3 é convertido em amônia, que é NH4, tá? Obviamente, o fígado tem que pegar essa amônia e converter em ureia para poder ser excretada. Se ele não fizer isso, a amônia se acumula e o acúmulo de amônia, então, é tóxico para o sistema nervoso central. Então, aqui nós temos uma esteatose hepática, um acúmulo de gordura aqui no fígado, que ocorre na síndrome de Rein, que é uma desordem metabólica associada a depósito de gordura hepático, que impede o ciclo de ureia.
Então, vai causar encefalopatia como resultado. Por quê? Pelo acúmulo da amônia. E por que que o fígado tem o depósito de gordura? É uma esteatose. A síndrome de Henle é uma esteatose que compromete a função do fígado de fazer o ciclo da ureia. E acumula amônia. E aí você tem sintomas neurológicos. As causas podem ser viral ou o uso de salicilatos, tá? Então, o uso de ácido acetil salicílico está associado à esteatose hepática e pode desenvolver essa síndrome aqui pelo acúmulo de amônia, tá? Então, valores de amônia maior que 5 vezes o normal no plasma já podem ser fatais para o indivíduo, tá? E com relação aos testes que avaliam a função de síntese do fígado. Então, nas doenças hepáticas agudas ou crônicas, observa-se uma diminuição nos níveis de proteína. Então, nas doenças hepáticas, de uma forma geral, elas comprometem a função de síntese proteica do fígado. E aí, obviamente, albumina e proteínas da coagulação, que são praticamente exclusivamente sintetizadas pelo fígado, vão ter uma diminuição nos seus níveis, tá? A gente viu que as enzimas até então, elas tinham um aumento que indicava a lesão. Aqui, a síntese é a diminuição, tá? O fígado responde à lesão ou inflamação com uma síntese aumentada de certas proteínas quando isso é na fase aguda da doença. Mas numa fase crônica, aí você já tem uma diminuição, tá? Então, o padrão de alteração das proteínas depende do tipo, da gravidade e da duração da lesão ou do tipo da doença hepática. Então, aguda versus crônica. Então, de uma forma geral, de novo, na lesão hepática crônica, você diminui a síntese e a concentração de proteínas plasmáticas, enquanto que na lesão aguda, você aumenta as proteínas de fase aguda, que é principalmente fração alfa-1 e alfa-2, lá da eletroforese. Aqui você tem, na lesão crônica, você aumenta você tem um aumento de proteínas de fase crônica, que aí já é IgG. Aí a cauda final da eletroforese que vai aumentar, mas as demais vão diminuir, porque as demais são sintetizadas pelo fígado. A IgG é pelo plasmócito, então o aumento lá da proteína de fase crônica é devido à síntese pelos plasmócitos, mas as frações alfa-1 e alfa-2 vão diminuir devido à lesão crônica e comprometimento hepático. Ou seja, por exemplo, aqui nós temos então a eletroforese de proteínas, né, albumina, fração alfa-1, alfa-2, beta e a gama. Então essas aqui são proteínas basicamente, a maioria delas aqui, proteínas de fase aguda de doença, enquanto que a IgG indica fase crônica. Entretanto, a IgG é produzida pelo plasmócito e aqui é produzido pelo fígado, tá? Então, por exemplo, em processos crônicos, né, você tem um aumento da IgG, que é produzido lá pelo plasmócito, e diminuição de todas as proteínas hepáticas, que são sintetizadas pelo fígado, né? Diminuição da albumina e de fração alfa-1, alfa-2 e beta. Enquanto que nos processos agudos, você tem um aumento das proteínas de fase da fração alfa-1 e alfa-2, que são proteínas de fase aguda, e aí o aumento delas aqui mostra uma diminuição da albumina, porque você tem aquele percentual, que a albumina é 60%, 60% do total de proteínas séricas totais. Então, quando você aumenta aqui, você acaba tendo uma diminuição da albumina, mas devido ao aumento de proteínas de fase aguda, tá? Então, é mais ou menos assim que acontece. Então,
o perfil de um indivíduo normal, de eletroforese de um indivíduo normal, e o perfil eletroforético no estado inflamatório, que você tem aumento aqui, então, de frações alfa-1 e alfa-2. Isso aqui provavelmente é um aumento de fase aguda da doença, tá? Bom, consegui arrumar. Então, substâncias sintetizadas pelo fígado, além das proteínas albumina e as de fase aguda lá, você tem então os fatores da coagulação, que é o 2, o 7, o 9 e o 10, que são basicamente as proteínas que dependem da vitamina K e são sintetizadas então exclusivamente no fígado. Então, para você avaliar em conjunto todos esses fatores, você utiliza o tempo de protrombina, que é o TP, antigo TAP. Então, valores normais, valores de referência, variam de 11 a 14,6. O valor normal pode estar presente nas hepatites agudas ou tóxicas, que não comprometem a síntese. Está aumentado na hepatite fulminante de etiologia infecciosa. O bom prognóstico é quando você tem retorno dos valores normais durante o tratamento. E o prognóstico ruim é que mesmo durante o tratamento da patologia, da hepatopatia, você tem aumentos de TP em amostras seriadas. A dose hoje está um valor, amanhã está um pouquinho maior, depois, então aumentos progressivos indicam um prognóstico ruim da hepatopatia, ok? Como é que você faz o TP? Você utiliza plasma coletado, tá? Não soro, porque você tem que evitar a coagulação para não consumir os fatores. Então, você usa plasma coletado com citrato, que vai quelar o cálcio. E o cálcio é essencial lá para a coagulação. Então, você quelando o cálcio, você inibe a coagulação. E aí, você separa o plasma e utiliza o plasma aqui citratado, que é sem o cálcio e mais o citrato de cálcio. Ou seja, no tubo você vai adicionar o cálcio de novo, tá? Então, a base é que o reagente vai ter, então, esses fosfolípides, mais o plasma, com os fatores da coagulação, e o indutor da coagulação, que você tirou lá quando você coletou, você coloca aqui de volta, né, no tubo, para você induzir a coagulação. E aí, o plasma vai formar um coágulo. E o tempo que ele leva para formar é de 11 a 14,6 segundos, na quantidade, no volume de plasma padronizado para o teste. Valores aumentados, que demoram mais para coagular, indicam deficiência de fatores da coagulação aqui no plasma, tá? Bom, e para a gente finalizar, a gente vai falar rapidamente um pouquinho sobre as hepatites virais, tá? São doenças infecciosas sistêmicas que acometem o fígado e são causadas por vírus. Existem 5 tipos de vírus que causam as hepatites virais. O vírus da hepatite A, o vírus da hepatite B, o vírus da hepatite C, o vírus da hepatite D e o vírus da hepatite E. Com exceção da hepatite B, todos os demais vírus, o material genético dele é RNA, fita simples, tá? Aqui está mostrando o vírus da hepatite C, é o RNA. RNA vírus, fita simples. Todos eles, exceto o B, que é DNA vírus, ou seja, fita dupla, material genético do vírus é DNA e não RNA. Tá? Então, as hepatites virais do tipo A e E são transmitidas via orofecal. E causam infecções agudas que evoluem frequentemente para cura sem necessidade de tratamento. Tá? A hepatite B e a C, entretanto, são hepatites crônicas, tá? Elas evoluem para cronicidade
tem como principais complicações cirrose e o carcinoma hepatocelular. Então, das hepatites virais, a B e a C, vocês vão ver que a D também, são as que mais preocupantes devido à cronicidade e o potencial carcinogênico. Tá? A hepatite D é causada pelo vírus chamado Delta, que é um vírus defectivo, ele tem uma deficiência, ele não consegue causar infecção a não ser que antes o vírus D já esteja presente. Então, para que o vírus, a hepatite Delta ocorra, o indivíduo tem que ter tido já a hepatite B ou ter o vírus da hepatite B no organismo, tá? Mas aí se tem, aí os dois juntos, aí é bem mais agressiva a Delta, tá? Bom, e com relação aos testes, né? Os testes para hepatite. Então, são testes sorológicos. São testes sorológicos que envolvem o diagnóstico de detecção de antígeno ou de anticorpos. Então, basicamente, o que nós temos é isso aqui, ó, a ideia, né? O HBsAg, AG de antígeno. Então, o HBsAg, ele indica a presença do vírus. O antígeno está presente naquele momento. Então, ele faz diagnóstico do antígeno do vírus. Enquanto que o HBeAg, esse aqui, ó, ele indica que o vírus está em replicação, está se dividindo, está replicando no organismo, está em atividade. E aí depois nós temos os anticorpos anti-HBC, que pode ser da classe GM ou IgG. O HBC é a cápsula, tá? É um anticorpo que se liga a componentes aqui externos do vírus. E eu posso ter esse anticorpo da classe IgM indicando uma infecção aguda ou da classe IgG indicando uma infecção crônica. E aí nós temos também os anticorpos do tipo anti-HBe e anti-HBs. Anti-HBe indica, assim como o HBeAg indica replicação, se eu tiver um anticorpo anti-HBe, significa a interrupção da replicação. E o anti-HBs é aquele anticorpo que está presente lá para o final, quando o indivíduo já tem imunidade, já cura, ou ele curou já da hepatite, ou ele fez a vacina para hepatite B, por exemplo, e ele já faz 3 doses, e aí você tem que dosar se a vacina funcionou. Para você saber se a vacina funcionou, você tem que ter anticorpos do tipo anti-HBs maiores que 10 UI por ml, tá? Então, vamos ver aqui o quadrinho. No quadrinho, está mostrando aqui hepatite B aguda e aqui hepatite B crônica. Quais seriam o perfil aqui, né, de ocorrência desses marcadores, né, antígeno ou anticorpo, que você determina por sorologia. Então, no início dos sintomas, o indivíduo vai ter anti-HBeAg, significa que o vírus está em atividade, se replicando, tá? Então, no início da infecção, você vai ter anticorpos do tipo anti-HBeAg. Depois que o vírus já interrompe a replicação, o indivíduo interrompe essa replicação porque o indivíduo produziu anti-HBe, tá? Então, a partir da 4ª semana da infecção, você começa a aumentar a presença de antígenos do tipo HBs. Então, a detecção de HBsAg indica que você está aqui no início da infecção, tá? De 4 até a 24ª semana. Depois você começa a produzir anticorpos
IgM anti-HBsC, que é aquele que a gente falou aqui de fase aguda. Posteriormente, quando os antígenos HBs já diminuíram, você tem o aumento do anti-HBs, que é aquele que indica, então, cura da infecção, tá? Já isso é uma hepatite crônica, tá? Enquanto que na hepatite aguda, você tem a presença de anti-HBs ao longo da infecção, anti-HBc total vai estar aumentado e o anti-HBc do tipo IgM vai reduzir. Por quê? Porque IgM indica agudo. E aqui nós estamos falando de infecção crônica, tá? E com relação à hepatite C, você tem bem menos marcadores aqui, você não tem tantos antígenos e anticorpos para serem detectados como no da hepatite C, tá? Então aqui o que você vai ver é a presença então de testes ELISA de terceira geração que buscam anticorpos do tipo anti-HCV. Só existe então a busca de anticorpos que indicam uma infecção ativa de 1 a 2 meses após a exposição. Mas ainda existe a janela imunológica, tá? O que é a janela imunológica? É o período em que você, aqui ó, a partir então de 1 a 2 meses, né? 1 a 2 meses aqui, ó, você começa a aumentar os níveis de anti-HCV, tá? Mas tem um período aqui, ó, que você não detecta o anti-HCV, não tem o teste para anticorpos para o vírus da hepatite C dá negativo. Mas você tem o vírus presente. O RNA do vírus você consegue detectar. Mas até mesmo o RNA do vírus tem um momento em quando ele não está se replicando ainda, você também, às vezes, o teste de biologia molecular também dá negativo. Então, a hepatite C, ela tem esse grande problema de janela imunológica. Nós já estamos no ELISA de terceira geração, mas na época por exemplo, de primeira geração, que foi o primeiro teste ELISA, a janela era de 3 a 4 meses. Então, imagina uma pessoa com hepatite C e os testes negativos, ela doava sangue assim, né? Por exemplo, ou não estava em tratamento, e podia estar transmitindo, e também a doença estava evoluindo nela sem ela saber que tinha doença. Mas, diferente, aqui, ó, além dos testes sorológicos para hepatite, você pode usar a ALT. Lembra que a ALT é uma enzima exclusivamente hepática, que no menor lesão ela já aumenta? Então, ela é um bom marcador de lesão precoce do fígado. Então, aqui, você já lá quando o teste de anticorpos está dando negativo, a ALT já tem um aumento aqui, ó. Não, claro, tão acentuado como na hepatite viral aguda, que aqui até a doença se tornar aguda e aparecer os sintomas, a ALT vai lá para cima de 1000, como a gente viu. Mas lá no início você já tem aumentos menores, mas você já tem um aumento que pode estar indicando para o médico que ele possa estar buscando alguma investigando, né, algo mais.